Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 22 do Colégio Naval de 1987. A figura tem-se QB e QA tangentes ao círculo de raio 2 e a medida do segmento PA é 2 raiz de 3. A potência do ponto P em relação ao círculo vale 24. Qual é a área da região achurada? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ampliar a nossa figura e nós vamos começar observando o seguinte, né? Que como esta reta aqui, a reta QB, ela tangencia a circunferência e como esta reta QA também tangencia a circunferência, dos nossos conhecimentos da geometria plana, o segmento QB vai ser igual ao segmento QA. Então, estamos aqui diante de um triângulo isósceles, portanto, este ângulo tem a mesma medida deste ângulo aqui. E se a gente fizer a ligação do ponto Q até o ponto O, também dos nossos conhecimentos da geometria plana, como este ângulo Q, né, o ângulo BQA, ou este ângulo aqui, né, que é a mesma coisa, ele tangencia essa circunferência, significa que este segmento QO, ou a semirreta QO, vai ser uma bissetriz deste ângulo Q, ou seja, aqui nós temos um ângulo que vai ser igual a este daqui. E uma outra coisa importante, como este triângulo ele é um triângulo isósceles, então a bissetriz com respeito à base do triângulo AB, ela é igual à altura desse triângulo. Então, aqui vale 90 graus e aqui também vale 90 graus. O que nós vamos fazer além disso? Nós vamos ligar o ponto O até o ponto A e vamos ligar o ponto O até o ponto B. Então, temos OA como raio, né? OB como raio. O problema nos diz que essas duas medidas valem 2 e também que o segmento PA vale 2 raiz de 3. Note uma coisa importante também, é que como este segmento aqui, né, o segmento OA, ele é raio, e como a reta QA tangencia a circunferência, dos nossos conhecimentos prévios da geometria plana, este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, bem como este ângulo aqui, ele vai ser um ângulo de 90 graus. Então, nós temos a congruência também desses dois triângulos aqui. Nós temos a congruência desses dois triângulos, né? Esse triângulo aqui, ele é congruente a esse. Por que esses dois triângulos eles são congruentes? Porque eles têm mesma hipotenusa, né? QB é igual a PA, e eles têm um lado em comum, que é o lado QC. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Então, pelo teorema de Pitágoras, o segmento BC vai ser igual ao segmento AC. Né? Então, nós temos a congruência desses dois triângulos e nós temos também a congruência destes dois triângulos aqui. Né? Então, agora vamos observar o seguinte, né? Que o problema nos diz que a potência de ponto do ponto P é igual a 24. Significa que PA vezes PB é igual a 24. Né? A potência de ponto é um valor constante. Né? Se a gente tivesse aqui um ponto D e ligasse o ponto D até tocar na circunferência, né? PD, melhor dizendo, até tocar aqui na circunferência no ponto E, então PD vezes PE seria também igual a 24, né? A potência do ponto P é 24, ou seja, PA vezes PB é 24. Então vamos colocar aqui nesse canto, 24 vai ser igual a PA vezes PB. Vamos chamar o segmento BC de X e o segmento, portanto, AC também vai ser X, porque a gente já analisou a congruência desses triângulos aqui, né? Deste daqui e deste daqui. Então, note o seguinte, né? Que 24 vai ser igual ao PA, que é 2 raiz de 3, vezes o PB. O PB, vale 2 raiz de 3 mais 2x. Então, vamos colocar aqui 2 raiz de 3 mais 2x. Então, 24 vai ser igual a quanto? A gente pode colocar este 2 aqui em evidência, né? Ele vai sair do parênteses e vai multiplicar este 2. Então, vai ficar 4 raiz de 3 vezes raiz de 3
mais x. Acabamos de colocar este 2 aqui em evidência. Então, note o seguinte, ó. Note que a gente pode simplificar esse 24 com 4, né? Dividir essa expressão aqui por 4 dos dois lados. Daí nós vamos obter que 6 é igual a raiz de 3 vezes raiz de 3 mais x. E, portanto, 6 vai ser igual a raiz de 3 vezes 3 dá 3, mais raiz de 3 vezes x. E, portanto, 3 é igual a raiz de 3 vezes x, né? Passando esse 3 para cá, fica 6 menos 3. Então, qual que é o número que multiplicado por raiz de 3 dá 3? Igual a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá este 3 aqui. Então, x é igual a raiz de 3. Já vamos colocar aqui, x igual a raiz de 3. X é igual a raiz de 3. E o que nós vamos fazer agora? Vamos analisar este ângulo, ó, o ângulo alfa. Qual é o cosseno do ângulo alfa? O cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente, que é o raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é 2. Então, o cosseno de alfa é raiz de 3 dividido por 2. Qual que é o ângulo entre 0 e 90 graus, cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? Né? Alfa tem que ser igual a 30 graus. Né? Alfa igual a 30 graus nos dá um cosseno de alfa. Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 dividido por 2. Então, aqui é 30 graus. Aqui a gente sabe que é 90 graus, né? Então, aqui nós temos um ângulo de 60 graus. Como este triângulo aqui é congruente a esse, então aqui vai ser também 60 graus. E aqui vai ser 30 graus. Então, agora, note que este setor, ele tem um ângulo central de 120 graus. Ó, aqui dá 120 graus. Então, a gente consegue determinar a área deste setor aqui. Ó. Eu vou chamar a área desse setor de S. Então, S é a área do setor é BOA. E perceba que como ele tem um ângulo central de 120 graus, e como 120 graus é 1/3 de 360 graus, então a área desse setor vai ser 1/3 da área da circunferência, que é 1/3, portanto, de π vezes r ao quadrado. Ou seja, a área do setor vai ser 1/3 de π vezes 4. Em outras palavras, a área do setor vai ser igual a 4/3 de π. Mas observe o seguinte, ó, e este ângulo aqui, ó, este ângulo vale 90 graus, né? Porque ele é o suplementar deste ângulo aqui de 90 graus. Então, como aqui já vale 30, ó, aqui vale 60 graus. Aqui vale 60 graus. E como aqui vale 90 graus, então aqui tem que ser 30 graus e aqui tem que ser 30 graus também. Então agora já temos determinados os ângulos desses objetos aqui do quadro. Agora o que nós vamos fazer? Vamos tentar descobrir a área deste triângulo aqui, ó. Do triângulo ABO. Como que a gente vai fazer para descobrir a área daquele triângulo? Então, como que a gente vai fazer para calcular a área deste triângulo aqui, do triângulo AOB? Vamos calcular a área deste triângulo e depois multiplicar por 2, né? Daí a gente vai descobrir a área do triângulo AOB. Então, a área desse triângulo aqui, ó, vai ser... A gente pode pensar o seguinte, ó. A gente pode fazer raiz de 3 vezes o seno de 30 vezes 2 dividido por 2. É um jeito de descobrir a área de um triângulo, né? Se você conhece um ângulo adjacente a dois lados do triângulo, então você faz o produto dos lados desse triângulo, multiplica pelo seno comum, o seno do ângulo que é comum a esses dois lados e divide por 2. Então a área desse triângulo aqui, ó, vai ser raiz de 3 vezes 2 vezes o seno de 30 dividido por 2. É a área do triângulo BOC. Isso vai nos dar quanto? Ó? Bom, vai nos dar raiz de 3 vezes 1 sobre 2, né? Porque esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui. Então nós vamos obter raiz de 3 dividido por 2.
Como nós queremos descobrir a área de todo esse triângulo aqui, então a gente multiplica por 2. Multiplicamos por 2 aqui. Multiplicamos por 2 aqui. Multiplicamos por 2 aqui, nos dá a raiz de 3. Ou seja, a área deste triângulo aqui, do triângulo AOB, vale raiz de 3. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a área do setor e diminuir da área deste triângulo aqui. Ó. Se a gente fizer 4 terços de π menos raiz de 3, este valor vai ser a área desta região aqui, ó, né, dessa parte aqui. É porque a gente acabamos de pegar a área do setor e diminuir da área deste triângulo. Obtemos a área desta figura. Por que nós fizemos isso, né? Porque agora a gente vai descobrir a área deste triângulo e vai diminuir da área desta região. Como que a gente faz para descobrir a área deste triângulo aqui, ó? Por exemplo, a gente primeiro vai descobrir quanto que vale esta altura. Bom, aqui a gente já sabia que vale 30 graus, né? Aqui 30 graus. Então, como que a gente faz para descobrir essa altura? A gente pode usar a lei dos senos. Então, vou fazer aqui embaixo, ó, usando a lei dos senos para esse triângulo aqui, ó, chamando esta medida aqui de H. Então, H está para o seno de 60 graus, que é raiz de 3 dividido por 2, assim como raiz de 3 ó, está para o seno de 30 graus, assim como raiz de 3 está para o seno de 30 graus. Então, a gente pode cancelar este 2 com este 2, então vamos obter que o H vale 3. Então, a área deste triângulo aqui, ó, vai ser base vezes altura sobre 2, né? A gente já pode calcular direto a área desses dois triângulos, né? A gente pode, ou melhor, a gente já pode calcular direto a área deste triângulo aqui, que é base, que é 2 raiz de 3, vezes a altura dividido por 2. Então, a área daquele triângulo ali vai ser base, que é 2 raiz de 3, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Ou seja, 3 raiz de 3. Então, o que é que nós temos que fazer agora? Então, a área deste triângulo aqui deu 3 raiz de 3, né? Então, a gente vai pegar a área deste triângulo e diminuir da área desta região aqui que nós encontramos aqui, ó. Então, vamos fazer 3 raiz de 3 menos 4 terços de π menos raiz de 3. Isso vai nos dar o quê? Vai nos dar 4 raiz de 3 menos 4 terços de π. Agora a gente pode colocar o 4 em evidência, né? Daí vai ficar raiz de 3 menos π dividido por 3. E daqui a gente efetua a soma dessas duas frações. Vamos obter 4 vezes 3, né? 3 raiz de 3 menos π. Ou seja, 4 terços de 3 raiz de 3 menos π. Vamos ver se a gente tem alguma resposta. Perceba que nossa resposta é a letra B. 4 terços de 3 raiz de 3 menos π. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!